Amém. Título da mensagem desta manhã: Novo mandamento vos dou. Ela tem tudo a ver com capítulo João, capítulo 13, versículo 34 do Evangelho de João. Vamos dar uma lida. Amém. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João 13, 34. Vamos ver? Amém. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vamos mesclar a palavra escrita com um pouco de oração? Vamos, irmãos? Amém? Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade às mensagens relacionadas à carta de João, primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João. E até aqui nós já vimos o capítulo 1 e estamos agora no capítulo 2. E nós sabemos, irmãos, pelo que foi falado nas semanas anteriores, que esse livro de João é um livro cheio de mistérios. Então, nós podemos encontrar neste livro algo a respeito do mistério da vida divina, que é a vida de Deus, que é misteriosa, maravilhosa. Ela foi dispensada a nós, nos tornamos filhos de Deus e desfrutamos muito dessa vida, mas essa vida, na verdade, ela é incompreensível, ela é um mistério, né? Que com a nossa mente racional, simplesmente a gente não consegue entender. Nós precisamos do Espírito para poder entender essa vida, a vida divina, como ela chegou até nós, como ela é dispensada a nós, como essa vida nos alcançou, amém? Outro mistério é o mistério da comunhão da vida divina. Então, além da vida divina, nós temos a comunhão da vida divina. Além da vida divina, do mistério da comunhão da vida divina, nós temos também o mistério da unção divina, da unção do Deus triuno. Tudo isso, irmãos, está aqui no livro de João, na primeira carta do apóstolo João. Temos ainda o mistério do nascimento divino e também o mistério da semente divina. Então, mistério, 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 mistério. E tudo isso é muito desfrutável. Com relação à comunhão da vida divina, nós vimos na semana passada que há algumas condições para a manutenção da vida divina. Para a manutenção da vida divina. Então, se nós pecamos, nós precisamos ser iluminados. Deus é luz. Uma vez que Deus é luz, nós então podemos nos arrepender, voltar o nosso coração para o Senhor, confessar os nossos pecados. Então a nossa comunhão será reatada com Deus. Amém, irmãos? Então essa é a primeira condição para nós mantermos a comunhão da vida divina. Mas nós ainda temos outras condições que foram faladas a respeito dessas condições no domingo passado, que é amar a Deus e amar os irmãos. Então,
Amar a Deus é uma condição para comunhão com Deus, né? E amar os irmãos também é uma condição para que nós possamos ter comunhão com Deus. E hoje, de uma maneira bem específica, né, nós vamos ver a respeito dessa condição, dessa segunda condição, que é amarmos os irmãos. Amarmos os irmãos. E essa porção da palavra, ela vai desde aqui, 1 João capítulo 2, versículo 7, até o versículo 11. O versículo 7 diz: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Que mandamento é esse, irmãos? Esse mandamento a que João se refere é esse novo mandamento que nós acabamos de ler, que o Senhor deu para os seus discípulos na última noite em que ele esteve na terra. Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, foi deixado um mandamento para o povo de Israel, que diz o seguinte: guardarás, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse mandamento foi substituído pelo novo mandamento, que é amar os discípulos como eu vos amei, como o Senhor vos amou. Agora, qual é a grande diferença entre esses dois mandamentos? É que no novo mandamento, nós amamos os irmãos com o amor de Deus. Com o amor de Deus. O amor ali, em João capítulo 13, versículo 34, essa palavra que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amor aqui é ágape, é o amor de Deus. Não se trata do amor humano. O amor humano, irmãos, é um amor limitado, o amor humano é condicional, o amor humano, ele é seletivo, não é verdade, irmãos? Então, o amor humano, ele foi corrompido pelo pecado. O Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, ele poderia ter amado, vamos dizer assim, os seus discípulos com o seu amor humano. Que o amor humano do Senhor é muito mais qualificado do que o nosso amor que foi corrompido pelo pecado. O amor do Senhor Jesus não foi contaminado pelo pecado. Mas ainda assim, irmãos, nós precisamos amar os irmãos. E esse é um mandamento do Senhor. Amar os irmãos com o amor de Deus. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele estava na terra, ele é Deus encarnado. A palavra se fez carne e armou tenda, armou tabernáculo entre os homens. E essa palavra era cheia de graça, cheia de verdade, irmãos. Então, o corpo daquele homem, Jesus, concentrava esse amor incomensurável de Deus, pelo qual ele amou os seus discípulos. E agora nós recebemos esse mandamento, que nós devemos amar os irmãos com tal amor. E para isso, então, irmãos, nós precisamos o quê? Nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos ser pessoas regeneradas. Uma pessoa regenerada é uma pessoa que creu no Senhor. É uma pessoa que
porque creu no Senhor, recebeu a vida de Deus. E quando nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a vida de Deus com tudo que ela representa, com tudo que ela é. Mas essa vida precisa crescer em nós. Essa vida precisa se expandir em nós. A vida de Deus precisa se desenvolver em nós. Então, às vezes, irmãos, a gente canta hinos, cânticos espirituais que falam sobre amar os irmãos. E a gente ama os irmãos, mas com amor humano. Isso não cumpre o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor. Nós precisamos amar os irmãos com um amor que é puro. O amor da mais alta qualidade. Um amor que subsiste a tudo. Um amor que vence todas as coisas. E esse amor, ele precisa crescer em nós. Por quê? Porque como filhos de Deus, nós precisamos estar sempre contatando o nosso Pai. E Ele sempre derramando o seu amor aos nossos corações. Amém, irmãos? Para quê? Para que a gente possa externar isso entre os irmãos. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente, eu amo os irmãos, só que realmente você ama. Mas você ama os irmãos com amor humano, não é verdade, irmãos? E aí, determinado dia, as coisas não estão muito bem com você. E aí, o que acontece, irmãos? Cadê o amor? Né? Não tem amor. E o amor humano é um amor de escolhas humanas. É um amor que está embasado em empatia. Quando você tem empatia com alguém, quando você se dá bem com alguém, quando você encontra a sua alma gêmea. Então eu amo aquele irmão, eu amo aquela irmã. Aí a irmã chega durante a reunião da mesa do Senhor, vai lá, abraça, beija, tudo, né? E aí, eu amo você, irmã. Isso é amor humano. Isso não é amor de Deus. Isso não é cumprir o mandamento que o Senhor mandou que nós cumpríssemos. Esse não é o novo mandamento. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão espiritual. Nós precisamos olhar as coisas como elas são. Ali, irmãos, em João capítulo 13, aqui em João capítulo 13, foi o começo da reunião, da última reunião que o Senhor teve com os seus discípulos. E no capítulo 13, versículo 1 de João diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, chegou a sua hora, ele vai para a cruz, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, ágape, amor de Deus, amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando fala amou-os até o fim, quer dizer, ele amou os seus discípulos completamente. E ele amou-os até o fim, irmãos. Apesar de todas as dificuldades que eles enfrentavam, todos os problemas, o Senhor esteve com eles durante 3 anos e meio, viajou com eles naquelas comitivas que eles faziam, e ali acontecia tantas coisas, e o Senhor os amou a cada dia, e o Senhor os amou completamente a cada momento, e o Senhor os amou com o amor da mais alta qualidade, que é aquilo que nós realmente podemos chamar de amor, que é o amor de Deus. O amor de Deus. E quando o Senhor, nessa última noite que Ele passou com os seus discípulos, Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele se humilhou, Ele fez o trabalho que um serviçal deveria fazer, porque era hábito entre os judeus, antes de cear, eles estavam no cenáculo. O que é o cenáculo? Eles estavam numa sala de jantar, eles iriam jantar naquela noite, então eles deveriam ter os seus pés lavados. Mas cadê o serviçal? Cadê o escravo? O Senhor Jesus.
o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele os amou completamente até o fim. Amém, irmãos? Que grande amor, irmãos. Que abundante amor o Senhor teve pelos seus discípulos. E quando ele foi dar um novo mandamento, apesar de ele ter tido experiência com seus discípulos 3 anos e meio, ele não deu um mandamento proibitivo. Olha, eu percebi que enquanto eu estava com vocês, vocês sempre incorriam nesse erro. Agora eu vou dar um mandamento para proibi-los de incorrer nesse erro. O Senhor não fez isso. O novo mandamento do Senhor é um mandamento do amor. E nós, como filhos de Deus, como irmãos, temos a prerrogativa de amar os irmãos com o amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos então voltar lá para a epístola, a primeira carta de João, tá bom? Amados, versículo 7 de novo. Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento. O novo mandamento é o mesmo mandamento a quem ele se refere no versículo anterior. Ele fala que é mandamento antigo, mas é o mandamento novo. E é um mandamento novo que foi dado a partir daquela reunião, daquela última reunião, daquela última noite que Jesus passou com os seus discípulos. É o mesmo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ó Senhor Jesus, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, verdadeiro em Jesus, e em vós, porque ele está se dirigindo aos irmãos. Então, esse novo mandamento é real, é verdadeiro em Cristo e também nos irmãos. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque as trevas se vão dissipando. Por quê? Porque a verdadeira luz já brilha. Então, esse amor é real. E como nós detectamos a realidade desse amor? As trevas se dispersam. Amém, irmãos? As trevas são dissipadas pela luz. Então, a partir desse versículo 8, nós já vemos um relacionamento que há entre o amor e a luz. Quando nós amamos, não há trevas. Quando nós amamos, há luz. Amém? Louvado seja o Senhor. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, veja, irmãos, a relação que tem entre Deus, que é luz, e Deus, que é amor. Se nós amamos, todas as coisas são claras. Se nós fluímos esse amor de Deus, que está dentro de nós, em diferentes estágios, porque cada um de nós está buscando o Senhor, cada um de nós está crescendo nessa vida, e essa vida traz em si mesma este amor genuíno, este amor verdadeiro, que quando ele é exercitado, as trevas se dissipam, as trevas se dispersam. Amém? Por quê? Porque amor e luz caminham juntas. Amém, irmãos? Então, se há amor, há luz. Se há luz, há amor. Se não há amor, há trevas. Se há trevas, há tropeço. Se há tropeço, há cegueira. Tudo isso, irmãos, João escreve. E ele escreve, irmãos, de uma maneira, levando em consideração a experiência dele.
Sabe, irmãos, aqui nessa primeira carta de João, a palavra amor, a palavra amar, é reproduzida cerca de 48 vezes. 48 vezes. Nesses 5 capítulos, você vai encontrar a palavra amor e a palavra amar. Quer dizer, amor como verbo, amor como substantivo. Amor, amor. Quem é João? João é o amor. Está entendendo, irmãos? Ou não? Hã? Quem que é João? João é o amor, irmãos. Por que ele é o amor? Porque ele está tão cheio da vida de Deus. A vida de Deus foi dispensada para dentro dele. Ele desfrutou dessa vida. Então, de uma maneira muito simples, ele não traz doutrina para os irmãos. Ele não traz regras para os irmãos. Ele fala amor, amor, amar, amar, amor, amor. Amém, irmãos? E é esta palavra que conclui a Bíblia, que conclui todas as epístolas. É esta palavra, irmãos, relacionada a esse novo mandamento, que tem tudo a ver conosco. Esse novo mandamento, irmãos, não é para as pessoas que não têm o Senhor. As pessoas que não têm o Senhor, vamos falar do povo de Israel. O povo de Israel, o mandamento que eles têm de cumprir é amar o próximo como a si mesmo. Como que ele ama o próximo como a si mesmo? Com seu amor humano. Com seu amor humano. Como que ele vai amar, irmãos, o próximo? Amarás o teu próximo como você se ama com o seu amor. Tá certo? Então, quem estiver perto de você, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Aquelas pessoas que estão no seu círculo, ame o seu próximo de maneira geral. Mas com o seu amor. Mas isso, irmãos, é uma coisa que foi substituída para nós. Para nós foi substituída esse mandamento antigo, foi substituído pelo novo mandamento. E o novo mandamento, irmãos, é que nós devemos amar com o amor de Deus. Com o amor ágape. Um amor que não é interesseiro. Um amor que não tem limites. Um amor que não tem preferências. Tudo coisa do velho homem. Tudo coisa do velho homem. Mas o amor de Deus. O amor de Deus. E esse amor tem sido dispensado a nós. Qual é a meta do amor? Qual é a meta do amor? A meta do amor para os filhos de Deus é que nós sejamos amor. Amém? Amor. Amém, irmãos? Amém. Você acredita nisso ou não? Irmãos, isso está na Bíblia. Isso está... Porque, veja, nós somos filhos de Deus. Você e eu temos o DNA de Deus. Se nós temos o DNA de Deus, se nós somos filhos de Deus, se o amor de Deus tem sido derramado aos nossos corações, se a vida de Deus tem sido dispensada para nós, nós precisamos ser como João, irmãos. Será que nós vamos chegar nos 90? Será que nós vamos chegar aos 95 anos? Porque aqui é entre 90 e 95 anos. Não é verdade, irmãos? Vamos dar uma olhada aqui em Efésios. Vamos ver Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você já prestou atenção nesse versículo? Paulo está falando isso. Paulo está maduro, irmãos. Paulo está na prisão domiciliar em Roma, aqui. Ele está sofrendo bastante, está crescendo em vida. Está crescendo em vida, irmãos. Ele fala, sede, pois, imitadores de Deus. Você já tentou
que você pode ser um imitador de Deus. O que significa ser um imitador de Deus? Significa que você deve buscar ser igual a Deus. Senão, para você precisa ter um parâmetro para ser igual a uma pessoa. Qual que é o parâmetro? Você tem de imitar essa pessoa. Você tem de imitá-la. E Paulo fala, só que ele fala de uma maneira meio imperativa, né? Imperativa. Sede, pois, imitadores de Paulo, não, aqui é imitadores de Deus. E aí ele fala, como filhos amados. Então, porque você é filho, porque você é filha, você pode imitar a Deus. E quanto mais a vida de Deus se dispensar para dentro de você, quanto mais você for cheio de Deus, cheio de alegria, cheio da vida de Deus, de gozo. Sabe, irmãos, nós somos uma coisa aqui, entre os irmãos, mas o Senhor sabe exatamente como você é na sua casa. Aqui você é uma coisa. Qual que é o nível de comunhão que você tem com Deus no seu dia a dia? Irmãos, nós precisamos ter uma visão espiritual a respeito do momento que nós estamos vivendo. A volta do Senhor se aproxima. A vinda do Senhor é iminente. Há sinais. Mas, irmãos, nós precisamos ver que para que o Senhor possa voltar, nós precisamos crescer em vida. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos buscar o Senhor. E como é a tua comunhão no teu dia a dia? Você tem o seu recôndito, você tem um lugar oculto, você tem um lugar de comunhão com o Senhor, você separa momentos do seu dia a dia para ler a Bíblia, para orar, para invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos na reunião da igreja, isso aqui é maravilhoso nós estarmos aqui, mas, irmãos, a reunião da igreja, ela deve refletir o tipo de vida que você tem na sua casa. A sua comunhão que você tem no seu lar. A sua comunhão que você tem com o seu cônjuge. O seu relacionamento com os seus filhos. O seu trabalho é permeado pelo amor de Deus. Não é pelo amor humano. Irmãos, o exemplo de um amor humano que não deu certo. A Eva, o que a Eva fez? A Eva, irmãos, ela foi criada, tá certo? A partir da costela de Adão. Ela foi edificada. Quando Adão a viu, ele falou, que alegria. Afinal, finalmente, dei nome para o cavalo, dei nome para o macaco, dei nome para o leão, dei nome para a galinha. Nada se parece comigo, essa se parece comigo. Essa é tal como eu sou. E ela foi dada para Adão como esposa. Adão era o marido dela. E Adão, quando ele fica contente, né? Eu acho que ele suspira, né? Quando ele vê a mulher, tá certo? Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deu nome para chamar-se a varoa. E tudo mais, e aí vai, irmãos. Acho que ele suspirou, não é verdade, irmãos? Quando ele viu aquela mulher, e a partir daquele momento, com o amor humano que ele tinha, ele começou a amar aquela mulher. Porque o homem ali era alma e corpo, ainda não estava funcionando o espírito dele, mas era alma e corpo. Então ele amou a mulher dele. Quando a mulher dele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor havia proibido o homem de comer, a mulher não recebeu o mandamento diretamente. Quem deu o mandamento foi Deus para Adão. Até então não havia Eva. Eva foi criada, foi edificada da costela de Adão posteriormente. Então Adão comunicou para Eva, olha Eva, de toda a árvore do jardim a gente pode comer. Olha que coisa linda. Olha essas árvores bonitas. Por que é lindo? Porque a Bíblia fala que é agradável à vista.
Ali no jardim do Éden tudo é belo, irmãos. É uma coisa aprazível, uma coisa que dá prazer, é uma coisa prazerosa. Deus fez tudo agradável à vista. Você vê aquilo, se sente bem, contempla as coisas. Olha, Deus falou, Eva, esposa, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, mas aquela árvore você não deve comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão falou para ela. Ela foi lá, foi enganada pela serpente, comeu do fruto. O que ela fez? Ela foi enganada pela serpente. Foi ludibriada pela serpente. Aí ela foi dar a notícia do que tinha acontecido para Adão. O que Adão fez? Adão repreendeu a mulher? Adão lembrou do mandamento de proibição, que era um mandamento de proibição. Você pode comer de tudo, é amplo, coma de tudo, mas tem um mandamento aqui, não coma ali, daquela árvore. Adão repreendeu a mulher? Por que ele não repreendeu a mulher? Por quê? Porque ele amou a mulher dele. Ele amou a mulher dele, tá certo? Aí ele comeu também, e eis a situação que nós nos encontramos, tá certo, irmãos? Então veja, irmãos, nós precisamos realmente agarrar essa palavra, ser imitadores de Deus, como filhos amados, porque nós somos filhos de Deus, nós temos a vida de Deus. E aí fala, andai em amor. Andar em amor é vivei em amor. É tudo imperativo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, irmãos, vejam, o amor precisa crescer. Para quê? Para que um dia você, irmã Semiramis, seja a irmã amor. Amém, irmã Semiramis? Cheia da vida de Deus. Cheia do amor de Deus. É certo que muitas vezes para a gente chegar a um estágio de vida que contemple essa realidade de nós sermos cheios do amor de Deus, a gente tenha de passar por muitas coisas, por muitas situações que o Senhor permite que nós passemos, para que a vida dele possa crescer em nós. A vida de um filho de Deus, não é tudo flores, né? A vida de um filho de Deus tem flores, mas também tem espinhos. Deus permite que nós passemos por situações na família. Deus permite que nós passemos por situações de enfermidade. Deus permite que nós passemos situações difíceis com os nossos filhos. Deus permite que você seja uma pessoa no seu trabalho que tem um patrão severo, rigoroso, que te oprime. Deus permite que você passe por todas essas coisas. Por quê? Porque Ele quer crescer em você. Porque Ele quer dispensar a vida dEle para você. Então, se você está em determinada circunstância que de alguma maneira te molesta, que de alguma maneira te aflige, saiba que Deus, por meio dessa situação, Ele quer produzir algo em você. Ele quer produzir o amor dEle no seu coração. Amém? A Bíblia fala ali em Hebreus capítulo 12 que Deus nos disciplina como filhos. Sabe, aquela palavra disciplina é muito suave. Ali no grego é castiga. Castiga. Deus castiga a você, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Ah, mas Deus gosta de fazer crueldade? Não, Deus tem olhos lá para frente. Ele está vendo você maduro lá na frente. E é indispensável que você passe por certas coisas durante a sua vida nessa terra. Crescer em vida. Para que você seja irmã Semiramis amor.
Amém? Irmão Luiz Lopes, amor. Amém, irmão Luiz? Amém. Eu estou falando irmão Luiz Lopes, irmão antigo, irmão decano, né, como a gente diz aí, pelo menos no meio jurídico, né? Decano, o mais velho, o mais antigo. Está entre os mais velhos. O Ari, pessoas bem antigas aqui. Mas vocês estão aqui conosco. Que o Senhor possa guardar vocês. Que o Senhor possa guardar cada irmão. Irmão, você que pode estar prestes a desanimar, a chutar o balde, não desista. Não desanime. Você que está sozinho, que se sente só solitário, que tem problemas, que está passando por poucas e boas, não desanime, meu irmão. Isso é para você ganhar Cristo. Deus está vendo todas as coisas. Agora, não sofra pelo pecado que você cometeu. Aí já é outra coisa, aí já é algo diferente do que eu estou falando. Tá certo? Se você pecou e está sofrendo, é uma outra história. Tá certo? Mas aqui fala, vivei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, Ele se entregou, nós devemos nos entregar. Nos entregar para a igreja, nos entregar para os irmãos, termos uma vida consagrada, irmãos. Irmãos, essa vida humana, ela passa rápido. Para mim passou rápido demais. Eu não sei para você, na minha experiência passou muito rápido. Eu já sou um senhor sexagenário. Tá certo? Olha a situação que eu me encontro. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer para vocês, Gisene, tudo tem valido a pena. Tudo tem valido a pena. Viver todos esses anos a vida da igreja. Tudo tem valido a pena. Para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o nosso desfrute, pela presença que nós temos do Senhor. Irmãos, os irmãos cantaram o hino que fala Abba Pai, né? Qual que é o hino? Eu esqueci o número agora. H30. Irmãos, ele fala Abba Pai. Você sabe, irmãos, essa palavra Abba é uma palavra que é pai em aramaico. Pai. Só que tem nessa palavra um componente de doçura. Não é como você falar para o seu pai, paiê. A gente falava, paiê. Eu falava assim, paiê. Eu não sei como você falava, papai. Tem gente que falava papai, né? Tá certo? E Abba tem um componente do amor que nós temos por Deus, o Pai. Ele é tão doce para mim. Ele cuida de mim. Ele se lembrou de mim. Ele mandou o seu filho dar a vida dele por mim. E o seu único filho morreu por mim. Abba, Pai. Abba, Pai. Tem doçura, tem intimidade, tem frescor quando você diz Abba, Pai. Abba, Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Versículo 8 agora. Vimos sobre o amor aqui, né? Agora o versículo 8 é mais claro ainda, do capítulo 5. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então você é amor e você é luz no Senhor. Então, irmãos, veja, tem uma meta, você tem que ter uma meta. A meta de um filho de Deus, qual que é a meta? Crescer em vida. Qual que é a meta? Ter maturidade, buscar o Senhor, perseverar, permanecer, lutar, batalhar. Amém, irmãos? Tomar a cruz, seguir o Senhor. Tomar a cruz. A questão da luz está muito relacionada com a questão do certo e errado. Nós falamos aqui da Eva, né? Nós falamos aqui
que no jardim tinha ali a árvore da vida, mas também tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do certo e do errado, irmãos. Nós devemos estar na luz. A luz, Deus que é a luz, está na árvore da vida. Deus que é amor está na árvore da vida. Amém? E a árvore da vida, o que é a árvore da vida? É uma videira. Lá em Apocalipse, fala que havia uma árvore, né? Que ia de uma a outra margem do rio da água da vida. Então, essa árvore ia de uma a outra margem do rio. É um coqueiro? Não é um coqueiro? É um eucalipto? Que árvore é essa? Militon? É uma videira. É uma videira, irmãos. A videira, por que eu falo a videira? Porque você encontra a videira em João 15. A videira, o fruto dela é acessível, irmãos. Você pode comer, você pode desfrutar. O Senhor falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o agricultor. E nós produzimos frutos dessa videira, e nós desfrutamos dessa videira. Amém, irmãos? Então, a árvore da vida, irmãos, é amor e é árvore de luz. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do certo e errado. Irmãos, como nós tropeçamos nessa questão do certo e errado, irmãos? Como que nós tropeçamos com relação aos nossos relacionamentos, a defender posição? Eu estou certo, você está errado. Dentro de casa, coitada da minha esposa, eu tenho que aprender a ceder mais para ela. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, no nosso trabalho, somos cheios do certo e errado, de acordo com o padrão do certo e errado que nós temos, de acordo com a educação que nós recebemos, de acordo com a bagagem que nós temos. Irmãos, a melhor coisa, irmãos, é voltar para a árvore da vida. Na questão do casamento, Pedro fala que a mulher é o vaso mais frágil. Então, o marido, ele precisa compreender isso e precisa ceder. Realmente precisa ceder. Compreender isso. Pedro sabe das coisas, né? E isso está registrado na Bíblia. Vocês, irmãs, hoje num mundo cheio das ideologias, será que a gente pode sair na rua e falar que a mulher é o vaso mais frágil? Espera o processo. Espera o processo. Não é verdade? Mas vocês, irmãs, o que vocês acham disso? Vocês aceitam essa palavra? Está lá em 1 Pedro, acho que é 3,7. Vê aí para mim, por favor, se é 3,7, alguma por ali, se não for 3,7. É 3,7, o que fala lá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração. Quer dizer, consideração mais bonito, né? Amando a tua mulher, ame a tua mulher. Amor para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com amor. Amém? Amém, irmãs? Amém. Porque sois junto com a esposa, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então aqui no capítulo 5, versículo 8 fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Agora, irmãos, caminhando para a parte final da mensagem, eu vou falar do Paulo agora. Da outra vez que eu falei do Paulo, eu não falei muito bem dele, né? Na verdade, eu falei do Paulo antes ele crer do Senhor. Mas agora eu vou falar um pouco do Paulo amor. O Paulo que alcançou essa meta, tá certo?
Vamos dar uma olhada aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Aí na versão João Ferreira de Almeida que nós temos, diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Você lendo esse versículo, você passa rapidamente por ele. Mas se você for lá no grego para ver ipsis literis, como está palavra por palavra, ela é traduzida, esse versículo é traduzido da seguinte maneira: pois a minha testemunha é Deus, de como anseio por todos vós nas entranhas de Cristo. Nas entranhas. Por que nas entranhas? Por que Paulo falou nas entranhas? Porque se entendia naquele tempo que os sentimentos mais profundos de uma pessoa brotavam das suas entranhas. Então, o sentimento mais profundo do amor que Paulo tinha, na verdade, não era o amor do Paulo, eram as entranhas de Cristo. Está entendendo, irmãos? Então aqui Paulo fala o seguinte: de como anseio por todos vós nas entranhas de Cristo, no amor de Cristo, no amor que brotou das profundezas do ser de Cristo, da pessoa de Cristo, e que foi dispensado para mim. Está entendendo, irmãos? Eu não sei se você está entendendo. Irmãos, ele não está amando com o amor natural dele. Ele tem tanta comunhão com Deus, ele tem tanto desfrute de Deus, que ele tem dentro dele parte substancial do amor de Cristo, que ele chama de as entranhas de Cristo que estão em mim. Por isso, por meio delas, eu posso amar vocês. Olha, irmãos, isso é rico, não? O que é isso, irmãos? Paulo, amor. Isso é Paulo, amor. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. O amor de Deus. O profundo amor de Deus. Nós podemos chegar nesse nível? Podemos. Essa é a meta que nós temos? É a meta que nós temos. Nós queremos isso? Queremos ou não? Amém. Irmãos, quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Deus na palavra, eu quero ter parte desse amor de Cristo que brota das suas entranhas. Quando Cristo se dispensa para mim, o que vem para dentro do meu ser? As entranhas de Cristo vêm para dentro do meu ser. E por meio delas nós podemos amar uns aos outros e cumprir o novo mandamento do Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos então ver Coríntios. Tem aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios. Vamos ver primeiro. Capítulo 8, versículo 1. 8, versículo 1. Diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Esse amor é ágape, é o amor de Deus. Não, a igreja não é edificada por amor de homens, por amor de humano, por tapinha nas costas, por mel, muito mel, sabe? Não, não é isso não, irmãos. Não estou falando que você não pode abraçar um irmão ou irmã. Eu só quero que você esteja claro, principalmente as irmãs, disso, de que isso pode ser o amor de Deus, mas pode muitas vezes ser amor humano seu. E o seu amor humano vai e abraça com alegria determinada pessoa. Mas com relação a outra pessoa já não há tanta alegria. Certo? Isso é coisa de homem. Amor humano. Então, irmãos, nós precisamos ter o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo ama igualmente todas as pessoas. Ama por igual. O amor de Cristo em nós ama por igual cada um de nós. Independentemente, Deus amou a Paulo, mas o mesmo amor que Deus amou a Paulo, Ele devota a você também. É igual. Agora você precisa buscar para armazenar, para ganhar o esplâncno de Cristo, as entranhas de Cristo, o profundo amor de Cristo, para que nós possamos amar uns aos outros.
com um amor genuíno e um amor verdadeiro. E aqui, esse amor edifica a igreja. Agora eu vou pegar um outro versículo que está em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo ou apegando-vos à verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele ou para dentro daquele que é a cabeça, Cristo. Aqui está numa sequência, num contexto que fala no versículo anterior, que nós devemos deixar de ser meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. É o versículo anterior. O que a gente precisa fazer para deixar de ser criança? Ficar balançando na fé. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos agarrar à verdade, em amor. E o versículo 16 fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, o corpo de Cristo aqui, tá? A igreja, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada irmão, cada irmã, cada parte, a justa cooperação entre nós, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o processo de edificação da igreja é em amor. O corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma pessoa perguntou para o Watchmani, qual é o versículo mais difícil de ser cumprido? Mais difícil de ser praticado? Efésios 4,16. A edificação da igreja, do corpo de Cristo em amor. Por quê? Nós somos muito instáveis. Mas, irmãos, nesse tempo, no tempo presente, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Amém. Buscar o amor de Deus como base, como sustentação, como apoio, para nós amarmos uns aos outros. Amém? Agora eu vou encerrar lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Quem poderia falar uma palavra como essa se não fosse genuinamente um homem amor? Um homem amor. Quem que poderia falar isso? Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, falar línguas, porque está dentro de um contexto do dom de línguas. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine, um prato, pum, é um som, não tem sentido nenhum. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e ele tinha, e conheça todos os mistérios, ele conheceu os mistérios, e tinha todo o conhecimento, porque ele tinha a palavra de conhecimento, ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, irmãos, e ele tinha fé, ele curou muitas pessoas, ele ressuscitou a uma pessoa chamada, acho que é Eutico, né? Que chamava Eutico. Foi ressuscitado, ele abraçou o Eutico, ele voltou a viver, irmãos. Paulo tinha como chama a roupa que o trabalhador usa para trabalhar? É uma roupa? Tinha um uniforme. Paulo tinha um uniforme, o avental dele, e ali, acho que em Atos capítulo 19, agora não me recordo muito o versículo, fala que aquela roupa de Paulo, os aventais que Paulo fazia para construir tendas, era levado para as pessoas tocavam e eram curadas. Está na Bíblia. E ele fala aqui, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, fazer milagres, se não tiver o amor ágape, nada serei. Ainda que eu distribua, ainda que eu dê todos os meus bens, aí eu já não sei se ele tem tanto dinheiro, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo como um mártir para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí nós temos as 15 virtudes do amor. E essas 15 virtudes são virtudes divinas, virtudes de Deus. E como nós ficamos expostos quando a gente vê isso? O amor é paciente, é benigno. O amor não é ciumento, não arde em ciúmes. Não se ufana, quer dizer, não se vanglória. Não se ensoberbece, não se orgulha.
não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses, os seus interesses, não se exaspera, quer dizer, não se enfurece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Bem feito, está vendo? Bem feito. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nós então temos as 15 virtudes do amor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Vamos ler todos juntos, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, amém, irmãos. Agora nós podemos compartilhar? Tem tempo, né? Não sei. Podemos compartilhar um pouco, então. Amém. Bem, não poderia deixar de compartilhar, né? Porque o amor é o resumo da palavra de Deus, né? O amor é tudo, né? E eu não tinha esse amor que foi crescendo, mas quando eu não tinha e era jovem, eu falava, eu lia 1 Coríntios 13, que é o dom superior. E eu sempre falei, Senhor, eu quero esse dom que é superior, que é supremo. Eu quero esse dom. E até hoje eu continuo pedindo, eu quero esse dom superior. Porque é um dom que não é um dom normal, é um dom que vem do Supremo. Não é Supremo Tribunal Federal, não. É do superior, é do céu e da terra. Então, eu sempre pedi esse dom. E creio que o Senhor me agraciou com isso. Eu não sentia que ainda tinha, mas muitas pessoas têm falado. E eu agradeço, porque eu estou conseguindo amar todos os vizinhos, com todas as diferenças, todos os parentes, que é muito grande, em São Paulo. E eu estou conseguindo amar, e só o amor genuíno é que leva as pessoas a crerem no Senhor, né? E o primeiro mandamento é tudo, né? Amarás o Senhor teu Deus, como? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E desse primeiro mandamento, todos os outros dependem dele, né? Todos os outros dependem dele. Como vou amar alguém se eu não amar Deus? Como eu vou suportar injustiças, suportar indiferença se eu não amar Deus? Mas Deus vai dando força a cada dia para a gente não ficar devendo coisa alguma. Romanos 13:8, para ninguém, exceto o amor. O amor nós temos que estar em dívida, o tempo todinho nós estamos em dívida. Nós temos uma grande dívida, que é o amor. Amém, irmãos. É uma palavra muito rica, né? Amor é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente tem que dar para os irmãos. Mas enquanto o irmão estava falando, eu fiquei meditando na questão dos filhos, né? De uma criança, né? E eu anotei aqui, vou tentar passar para os irmãos. Um filho imita seus pais quando criança, né? Eles aprendem conosco, né? Então ele aprende a falar, andar, sentir com seus pais, com quem ele conviver mais, na verdade. Então ele, o bebê, ele não acerta de primeira. Ele cai, ele erra ao falar, mas por tentativa,
ele experimenta, né? E essa experiência, a prática, um dia ele começa, né, a engatinhar, a falar, a andar, e ele cresce, irmãos. E eu vejo que conosco é assim. Se nós imitarmos o Senhor, não vai ser fácil. A gente vai errar, a gente vai cair, mas a gente precisa levantar e continuar, porque um dia a gente vai crescer. Amém. E a gente vai atingir esse amor ágape que o Senhor quer de nós. Amém. Amém. Senhor Jesus, sempre quando se toca e fala do amor de Deus para nós, não tem como não se emocionar. Tudo o que Ele fez por nós. E hoje ainda faz. O amor de Deus não consegue. O amado irmão começou falando, é mistério. E é mistério mesmo, irmãos. Porque nós não conseguimos entender o porquê Ele chegou até nós. O que de bom nós fizemos? O que de bom nós fazemos? Muitas vezes nós não conseguimos ser nem obedientes a tudo que Ele já provou para nós no dia a dia, de ter nos arrastado do lugar onde nós estávamos, e nos colocar no reino do Filho do seu amor, no melhor lugar onde nós estamos hoje. E aí o irmão falou sobre vários pontos, né? Que esse amor que Ele vem nos dar diariamente não é um amor humano. Nosso amor humano é muito ainda raso em comparação a tudo que Deus é para nós. Irmão, mas é a nós que Ele quer. É a cada um de nós que o Senhor quer, dia após dia, e Ele luta por cada um de nós. Irmãos, eu preciso lutar por esse amor também. Senhor Jesus, e aí o irmão falou também, né? Tudo que nós passamos, as provações, né? Irmãos, é verdade, dói muito. Tem muitas provações que nós passamos, que é necessário para que haja um crescimento. Irmão, mas tudo está valendo a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Quando eu paro um pouco e só vejo as condições que nós éramos, que eu era, e hoje como nós estamos, aonde o Senhor me colocou, e o cuidado que Ele tem, irmãos, mesmo muitas vezes não estando perto, o cuidado que o Senhor tem diário com a minha família, irmão, está valendo a pena. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra é uma palavra de amor, mas também é uma palavra séria, uma palavra de responsabilidade de cada um de nós, né? Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E se nós tivermos alguma diferença com algum irmão, perdoe, vá atrás do irmão, invoca o nome do Senhor Jesus, porque essa é a maneira do inimigo trabalhar na sua vida. Às vezes o Senhor não está fazendo algo na sua vida, ou você está se sentindo incomodado, é porque ainda há algo de perdão, para conceder perdão, ou de você, né, receber esse perdão. Senhor Jesus, né? Então, irmãos, se você tem alguma coisa com algum irmão, alguma diferença, perdoe o irmão. Vá diante dele, invoca o nome do Senhor Jesus, não deixa essa brecha para que o inimigo possa operar, né? Nós devemos amolecer o nosso coração. Essa palavra veio para cada um de nós amolecermos o nosso coração. Eu preciso ter um coração sincero diante dos irmãos e diante do Senhor. Lógico, todos aqui um diferente do outro, né? Tem alguns vícios, alguns costumes, mas irmãos, nós temos o Senhor. Então, invoca o nome do Senhor Jesus. Se tiver algo na sua vida ainda atrapalhando, vá diante do Senhor e conceda o perdão. Amém. Amém.
Isso até parece uma palavra difícil de falar, não é, irmãos? Novo mandamento, mandamento é uma ordem, não é uma sugestão de Deus. Ele disse: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Aí eu peguei o versículo 1 de João 13, diz que ele amou os seus até o fim, até as últimas consequências. Ele amou todos de maneira completa. E nós podemos fazer isso também ou não podemos? Ele falou: faça como eu fiz. Então é possível, irmãos. É possível. Agora fica muito tocado nesse versículo, né, de 16 de Efésios capítulo 4, onde diz que é difícil. Como que nós vamos edificar a igreja? É na esfera do amor. Mas se esse amor divino, esse amor ágape, não estiver sendo em nós aperfeiçoado, não tem como fazer isso, irmãos. O amor é a expressão da vida de Deus. Então, quando a vida de Deus cresce em nós, esse amor é expresso. Então, Deus é expresso quando a vida cresce. E quando a vida cresce, irmãos, é porque o nosso coração está voltado ao Senhor. Agora, é fácil, sabemos que não é fácil. Deus vai permitir que passemos por N dificuldades, porque Deus tem uma intenção. Deus quer que lá na frente nós possamos ser chamados de Henrique Amor, Patrícia Amor, não é isso? Luiz Lopes Amor, Eliana Amor. Irmãos, chegar a esse ponto, irmãos, Deus tem isso no seu coração. Assim como um Paulo, como um João, e Ele quer fazer isso de cada um de nós. Quando eu olho para mim, eu falei: é impossível. Eu não vou chegar nunca lá, mas a palavra diz que nós podemos chegar lá. Nós seremos, irmãos, a plena expressão de Deus, que é amor. Então, esse amor sendo derramado no nosso coração e em nós, ele estar sendo aperfeiçoado, crescido, irmãos, em nós, ele sendo expandido, chegaremos a esse ponto, sim. Aliás, nós vamos ter que chegar a esse ponto. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar essa obra. Nós cremos ou não cremos nisso? É difícil, mas não é impossível. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, gostei muito dessa expressão, né? João amor, né? Paulo amor. E quando nós falamos do amor de Deus, né? Muitas vezes a gente tem um conceito errado sobre o amor, né? O Remilton falou assim: às vezes o amor não é só você ficar abraçando, né? Vem cá. O amor, muitas vezes, ele corrige também, né? E esse é o amor de Deus, né? E nós amarmos uns aos outros significa o quê? Se eu estou vendo um irmão tropeçar, eu tenho que chegar no irmão com todo o amor, falar: irmão, não está dando certo isso. Isso é o amor de Deus. Amar os irmãos com o amor de Deus é isso. E outro fato interessante, irmãos, que Deus, o que Deus projeta é tudo perfeito, né? Eu depois que eu tive filhos, que eu comecei a sentir o que é amar, porque a gente torce pelos nossos filhos, a gente faz tudo que a gente não faria pelos nossos filhos. Isso é um pouco do que representa o amor de Deus por nós. O que o Senhor fez na cruz, irmãos, não existe algo no universo semelhante. E Ele fez por amor de nós. E, irmãos, e nós estamos chegando lá, né? E pela fé, hoje eu posso falar isso pela fé. Eu quero ser o irmão amor. Aquele irmão que ama o Senhor acima de todas as coisas e ama os irmãos. Não é fácil. Muitas vezes a gente chora. Muitas vezes, né? O Rafael falou, dói, né? Muitas vezes o Senhor vem e nos trata. Mas esse amor, irmãos, nós não conseguimos ficar longe dele. Né? Porque esse amor, ele nos cativa todos os dias. Cada coisa que o Senhor faz por mim, né? E hoje eu quero reconhecer que o Senhor,
tudo que o Senhor tem feito por mim, por nós, né? Isso, irmãos, não existe aí fora. O amor humano, falho, falso. Ó Senhor Jesus. Então isso é como o Tito falou, né? A mensagem, né? É novo mandamento. Isso é um mandamento. Nós, como os filhos de Deus, nós devemos aprender com o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Bom. Obrigado. Senhor Jesus, quando uma pessoa escreve a respeito do amor, como João escreveu aqui, é porque ele está cheio de amor, né? E não é um amor humano. O amor humano é o filéu, né? É isso? O amor fraternal, mas é o amor ágape. Então João aqui, ele já não está mais com o amor humano, ele está com o amor de Deus, ele está cheio do amor de Deus. E aí ele começa escrevendo aqui, que ele não escreve novo, é assim, ó, vou ler aqui. Não vos escrevo mandamento novo, mas ele fala assim, senão mandamento antigo. E eu vejo assim, que ele fala assim, que esse mandamento não é novo, mas é antigo. E eu vejo assim, na minha experiência, irmãos, eu não posso deixar esse amor envelhecer, né? Apesar desse mandamento ser antigo, eu não posso deixar esse mandamento envelhecer. As pessoas que colecionam um carro antigo, né? Se você falar velho, elas ficam bravas, né? Ela fala, meu carro é antigo, mas não é velho. Então, os mandamentos que foram dados para nós há muito tempo atrás pelo nosso Senhor, né? Eles são antigos, mas não são velhos. Aleluia! Irmãos, eu não posso deixar o amor de Deus em mim envelhecer. Eu tenho que sempre buscar estar novo no amor do Senhor. Estava comentando com o Marcos esses dias atrás, né? Nós somos pessoas, eu e ele, né? Somos bastante expostos. Nós ficamos arrumando as cadeiras, arrumando para os irmãos ficarem confortáveis. Então, nós temos que também tomar cuidado, né? Porque se você... exatamente, além de ser grandes, né? Nós temos que tomar cuidado de não sairmos de casa, às vezes, com algum problema e vir carrancudo, né? Com o rosto fechado. Aí você vai fazer com que os irmãos percam o amor por você. Às vezes nós não estamos bravos, né, Marquinhos? Às vezes o irmão fala, eu não quero sentar aqui, eu quero sentar lá. Aí você vai, às vezes o seu semblante não está muito bom. Aí o irmão pode não amar você. Falar, esse irmão aí, ó, fazendo cara feia porque não quer pôr a cadeira aqui para mim, né? Nós amamos todos os irmãos, né? E nós vamos, né, nos policiar, né, Marcos? Né, Marcos? Nós vamos nos policiar para que o nosso semblante esteja sempre expressando o amor de Deus. Ó Senhor Jesus! Amém, aleluia pelo amor, né? Um dia também quero ser chamada Silvana Iglesia Amor. Senhor Jesus, estava lembrando de um hino, né? Amor de Deus, tão rico e puro, ninguém pode explicar. Irmãos, eu também sou, que nem o irmão falou, de quando fala em amor, toca em amor aqui, eu fico muito balançada, eu fico muito exposta. Porque a parte que eu mais peço para o Senhor de amar o Senhor até o ápice dele e amar os irmãos. Eu fiquei também pensando no que o irmão Remilton falou, né? Se gosta, abraça o irmão, é como eu amo o seu irmão, né? Que nem o Rose, nós nascemos quase juntas, né, Rose? Quase nascemos na mesma barriga. Então a gente fala, nós somos a irmã, nós somos a alma gêmea. Mas é um amor que vem de Deus também, né? Porque o Senhor trouxe ela perto de mim, eu preguei o evangelho para ela e nós crescemos juntos, né, Rose? Graças ao Senhor, ela, o Chico, está aqui, os filhos. Então a gente vê essa responsabilidade do amor de Deus, né? Como eu toquei nesse versículo também que o irmão Marcílio falou, né? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, o Senhor fala desse amor desde que Ele criou, né, os céus e a terra. Porque Ele teve amor, Ele teve um pensamento de nos criar, Ele teve um plano,
né? E eu vejo assim que para atingir esse limiar do Senhor, esse amor, eu preciso muito da misericórdia do Senhor. Porque muitas vezes a gente fala que ama, daqui a pouco, principalmente em trânsito, né? Eu saio, eu estou dirigindo, às vezes passa alguma coisa, eu já saio do espírito, já falo alguma coisa, falo, nossa, mas nem percebe que a gente está aqui só porque a gente é baixinho, o carro é pequeno. Eu buzinava, daí eu falei assim, pare de buzinar, porque eu aprendi a ser paciente no trânsito por ele, porque eu vi ele dirigir e falava assim, bem, você é muito bobo dos outros. Você para os outros passar, você faz isso, faz aquilo. E eu falava, nossa, não... Né, irritava a maneira dele ser. Ele falou, mas você tem que ser assim, porque um dia alguém vai fazer isso, você vai gostar. E é verdade, irmãos, porque daí eu comecei a praticar o que ele falava, né? Dá passagem, deixa a pessoa passar, paro na faixa. E está melhorando, né? Graças ao Senhor, porque senão alguém ainda vai bater em mim ainda. Mas eu louvo o Senhor por esse amor, que cada dia a gente aprende a amar o Senhor com amor, os irmãos com amor de Deus. E é diferente. É um amor que vem das entranhas mesmo, né? Aquela coisa profunda. Não é aquela coisa superficial que você abraça, pensa no irmão e vai embora. Mas você continua pensando no irmão, orando pelo irmão. Você não está na reunião, mas você está assistindo, mas você está lembrando do irmão. Você lembra cada rostinho dos irmãos, né? Cada amorzinho que tem aqui. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu quero dar meu testemunho, né, irmão, do meu esposo, né? Você sabe, quem sabe um dia ele estar aqui. Mas o problema que ele estava vivendo lá do INSS já estava que palavra que eu posso usar, irmão Remilton? Quando está cancelado, já estava resolvido tudo há 13 anos, né? Arquivado. Só que o INSS estava brigando com ele que não estava arquivado. E veio a coisa, nós tivemos que pagar, novamente abrir o processo e nós ficamos começando a orar, né, irmãos? Ele falou, vamos, eu falei, temos que orar, só temos que orar. E daí nós esquecemos até de orar o ponto, nós não orávamos mais pela situação dele, né? Daí eu falei, você viu que nós estamos orando só pelos irmãos, pela nossa família? E sexta-feira, a advogada dele ligou e falou, Silvana, já faz 13 anos que está tudo, você não deve nada para o INSS, está tudo certinho. Alguma coisa aconteceu que o INSS lá não deu baixa, acho que no fórum, não entendo, vou descobrir semana que vem. Daí, a hora que eu mandei o áudio com a advogada para ele ouvir, né? Daí ele falou, nossa, como Deus é magnífico, né? Ele falou, né? Eu falei assim, nossa. Ele falou, não tenho palavra como se Deus é bom. Daí, à noite, a gente foi orar, né? Ele falou, vamos orar para agradecer. E agora nós não vamos mais parar de orar. Orar pelos irmãos, ele ora por irmão que está doente, dos irmãos responsáveis, pela família. Então, para mim que estou vivendo há muitos anos com ele, e ele veio para a vida da igreja comigo, cada gotinha é uma salvação, né? De estar orando junto, nós, ele orando pela igreja. Então, eu agradeço ao Senhor. Amém. Amém, irmãos. O Tito compartilhou, né, que aquele que começou a boa obra em vós há de concluir, né? E realmente o Senhor vai concluir isso. Todos nós vamos chegar nesse ponto, porque na Nova Jerusalém, a eternidade futura, é tudo de ouro, porque é a natureza de Deus, é o amor. É um versículo que fala que tudo passará, a fé, a esperança, vai restar o amor. Então, todos nós vamos chegar nesse ponto. Agora, o caminho que nós vamos chegar nesse ponto é o que é importante. Por isso eu vejo a grande misericórdia de Deus com essa palavra para nós. Por quê? Porque você pode chegar lá e Deus pode completar a obra na grande tribulação. Deus pode completar a obra em você nas trevas exteriores. E Deus pode fazer a obra hoje, irmãos. Hoje Deus pode fazer essa obra em nós e caminhar. Quando a gente passa por situações difíceis e a gente passa com o Senhor, a gente chega no final, a gente sente um suave, um macio, que é a unção, né? Um óleo, né? Da unção, que Deus trabalhou naquela situação, Deus falou com você, Deus cresceu um pouco mais.
E cuidar dos irmãos, eu vejo assim, não é só abraçar e tal, não. Cuidar dos irmãos é você orar por ele, é você cuidar, você participar da reunião das entrelaçadas, você servir na igreja. Tudo isso é perdoar, né? É ser trabalhado, se submeter ao tratamento de Deus, né? Que plano maravilhoso Deus tem para nós, um caminho excelente, né? O caminho do amor, permanecendo no Senhor. Bom, obrigado, querido. Essa palavra amor, eu vim aqui porque o Senhor mandou. Porque não é fácil. Por que não é fácil? Eu vou cantar um hino para os irmãos, uma chave para vocês, tá bom? Para o Espírito nosso. Eu quero te amar, mas meu Senhor, atende a minha voz ao meu clamor. Eu quero te amar mais e mais, meu Senhor. Quero te amar mais, meu Senhor. Aleluia! Irmãos, eu te amo você assim, sabe por quê? Esse hino, o Senhor falou para mim que eu estava na cadeira, vai lá e canta esse hino. Não vai dar uma mensagem que já foi dada a mensagem. Esse hino, viu? Quanto mais eu amo o Senhor, eu amo vocês, meus amores. Hamilton, meu amor. Todos, eu estou só referindo você, mas a todos. Alexandre, meu amor. Meu amor. Sabe por quê, irmão? Quando eu tenho comunhão com o Senhor, quando eu dobro o meu joelho e oro por você, você ora por mim, não só para a igreja, mas para todo quanto que está aí no mundo aí, né? Para os que estão encarcerados, para todos, para as polícias, para os advogados, para o presidente, que é meu duro, orar, mas não é hora. Entendeu? Mas, irmão, sabe por quê? Por causa desse hino. Porque eu amo o Senhor. Eu quero te amar mais, meu Senhor. E o Senhor está falando no meu coração, no seu coração. Quanto mais eu amo o Senhor, mais eu amo os irmãos, meus amores. E amo as pessoas aí fora também. Começando no meu lar, com a minha esposa, meus filhos. Preciso amar mais. Mas quero te amar mais, meu Senhor. E vou parar por aqui, tá bom? Eu estou parando. Amém, irmãos. Como o Senhor é misericordioso, né? Hoje, a hora que eu cheguei na reunião, que o irmão, que eu ouvi o título da mensagem, eu falei, como o Senhor é maravilhoso, né? Como Ele me ama. Porque essa semana, com a graça e a misericórdia do Senhor, eu sempre tive muita facilidade em perdoar. Então, assim, pessoas já fizeram coisas ruins comigo, mas pela misericórdia do Senhor, eu tenho facilidade com isso. Porém, essa semana eu passei por uma situação que eu fiquei muito irada. E todos os dias eu me levantava e os pensamentos vinham, pensamentos de vingança, pensamentos ruins. E eu orava ao Senhor, porque eu não quero sentir isso. E eu sei que o Senhor não quer que eu sinta isso, mas é tão forte, né? O nosso eu é tão forte, às vezes é tão difícil a gente ir à cruz, né? E negar o nosso eu. E quando eu ouvi o título dessa mensagem, eu falei, Senhor, verdade mesmo que o Senhor vai falar de amor, né? Um novo mandamento vos dou. Então, Deus é muito misericordioso com a gente, né? E o versículo aqui que fala, né, de Levíticos, o irmão disse, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Só que é um novo mandamento que Ele nos dá, não é esse, né? É um novo que a gente deve amar com o amor de Deus, não é com o nosso amor. Com o nosso amor a gente não consegue. E isso só é necessário se a gente crescer em vida, se a gente ir até o Senhor, se a gente orar, buscar. E hoje eu estou aqui buscando o Senhor e Ele falou comigo, porque durante essa semana eu não conseguia nem orar.
de tanta raiva. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele sabia que todo domingo eu venho à reunião. E Ele falou comigo aqui hoje. Então, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos irmãos, né? A vida da igreja que é maravilhosa. Amém. Irmãos, nós vamos dar avisos, mas antes eu queria compartilhar que esse capítulo 13 de João, que fala desse novo mandamento, ele fala também de servir. Tá certo? Como o Remilton falou, né? Não tinha ninguém ali para servir. Não tinha ninguém para lavar os pés dos discípulos, para comer. Ninguém percebeu. Mas aquele que era a pessoa mais importante, aquele que era a pessoa mais elevada que podia haver naquela sala, ele tomou a iniciativa de servir a todos ali. Então, irmãos, eu quero encorajar os irmãos a expressar esse amor no serviço ao Senhor, no serviço aos irmãos. E graças ao Senhor, a vida da igreja tem muitas oportunidades para nós servirmos. Então eu quero também aproveitar essa palavra para lembrar os irmãos que tem muitos serviços nos quais nós podemos nos engajar, nos quais nós podemos assumir também responsabilidades para servir aos irmãos. Amém. Tem serviço de crianças, tem serviço de estacionamento, tem serviço de recepção, tem serviço de som, de música, tem serviço da ceia, literatura, cozinha, que mais? Limpeza, berçário, jovens, adolescentes. Irmãos, tem muitos serviços. Não dá nem para ficar falando tanto quantos serviços tem. Mas o próprio Senhor viu que tinha um serviço que não estava sendo feito. Então, irmãos, que o Senhor possa encher nosso coração com o amor do Senhor, para nós servirmos aos irmãos. E com certeza, alguma dificuldade a gente pode encontrar servindo. Mas também quero falar para irmãos que às vezes desistem de servir. Irmãos, o amor do Senhor é maior do que isso. O Senhor, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Completo, ao máximo. Então não é porque surgiu algum problema em algum serviço que agora eu devo abandonar. Então não é bem assim, né, irmãos? Mas eu preciso amar até o fim. Eu também preciso aprender com o Senhor a amar de uma maneira completa. A gente pode pensar assim, né? O Remilton está ficando idoso. E eu como contemporâneo também, né? Então, a gente já serviu bastante. Irmãos, eu acho que esse sentimento nunca deve tomar conta do nosso coração. Eu acho que nós sempre devemos amar o Senhor, amar os irmãos e servir os irmãos, cheio de gratidão para o Senhor. É um privilégio servir, é um privilégio colocar a cadeira, arrumar o som e tal. Irmãos, eu falo assim, faz tantos anos que eu venho aqui, eu nunca vi, por exemplo, a mesa aqui, na ceia, né, do Senhor, a mesa vir com atraso ou coisa assim. Os irmãos sempre colocam antes, sempre está aqui. Quando você chega, já está aqui. Isso é servir, irmãos. Então tem muitos serviços que nós também não conseguimos ver, não conseguimos protagonismo também, vamos falar assim, não aparece. Mas, irmãos, é o amor. É o amor que cresce. Então, por que eu estou falando disso? Porque o serviço é uma oportunidade para você experimentar o amor do Senhor crescer em você. E é isso que nós precisamos. Que o Senhor cresça em nós.
sejamos todos irmãos amores. Amém, irmãos amor? Amém. Então as irmãs têm um aviso hoje. Quem que vai dar aviso das irmãs? Amém. Recadinho especial para as irmãs da igreja em Piracicaba. No dia 2 de março, às 19h30, aqui na Casa 1, nós vamos ter uma palavra muito especial para nós mulheres. Mulheres de propósito, descobrindo e vivendo o plano de Deus. Comunhão e festa do amor. Então, amadas, não precisa fazer inscrição, não precisa dar nomes, não tem que pagar nada. Todas as irmãs de Piracicaba estão convidadas, tá? Venham. E como foi informado, como é uma festa do amor, cada uma de vocês trazem um prato de amor. Um prato. Então, as irmãs que estão no grupo, se quiserem combinar entre vocês também, irmãs, eu não consigo trazer nada, não tem problema, venham. O importante é cada uma de vocês estarem aqui para desfrutarmos juntas. Amém, amadas? Então, dia 2 de março, às 19h30, aqui na Casa 1. Espero todas vocês. Amém. Amém. Então, hoje à tarde também, às 17 horas, tem a reunião dos jovens. Separação do mundo. É importante isso ou não? É muito importante. Então, às 17 horas, reunião de jovens aqui na Casa 1. Irmãos, hoje nós vamos retomar o serviço do almoço, tá certo? Amém? Quem vai almoçar aqui? Levanta a mão aqui. Quem vai almoçar aqui? Olha, todo mundo vai almoçar quase. E como nós falamos já, os irmãos de mais idade têm preferência. Amém? Os cabelinhos brancos, ou a falta deles, também tem preferência, né? Aleluia. E, claro, se tem alguém com uma necessidade especial, também pode passar à frente. Mas, por favor, irmãos, vamos respeitar isso. Isso é algo bastante importante, o nosso caráter também, né? Também expressamos o amor do Senhor dessa maneira. Os irmãos sabem, né, que a partir de agora tem 2 valores, 22 ou 25 reais. Os irmãos que tiverem alguma dificuldade podem pagar 22 reais, às vezes tem bastante gente na família, e os irmãos que podem pagar 25, pagam 25, sem problema algum. Não vai ter ticket diferente. O ticket de 22 é verde, e o de 25 é dourado. Não vai ter nada disso. Tudo verde fica bom. Eu não sei por que está falando ali. Verde é vida na Bíblia, né? Muito bem. Amém. E as crianças, né, de 7 a 11 anos pagam 15 reais. Acima disso é o valor de adulto. E as crianças de até 6 anos não pagam, são isentas. Amém? Alguma dificuldade com relação a isso? Não? A gente pediu para colocar a idade das crianças para saber. Às vezes coloca a criança lá. É criança isenta ou é criança que paga 15? Entenderam? Então precisa pôr a idade da criança lá. Amém? Deu para entender? Amém. Todos entenderam? Amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus. O Sidney mandou um recado para mim esses dias, que voltou no médico lá. Está funcionando tudo perfeitamente. O rim, tá certo? Ainda acho que não pode receber visita, mas 3 meses, né? Então, vamos continuar orando. O Milton está também em recuperação, né? Cadê? A Carla está por aí? Não? Tá. Amém? E vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, né? Prosseguir orando. E que o Senhor nos abençoe, né, irmãos? Abençoe a nossa semana. Vamos terminar com uma oração, então? A Deus pode fazer uma oração para nós? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Tu és amor. E esse amor está em nós. O Senhor nos deu a sua vida por amor a nós.
Senhor, como não te amar? E a expressão mais simples do teu amor em nós é amar pessoas, é amar os irmãos, como o Senhor ama. Senhor Jesus, que a nossa semana seja rica nesse amor. Queremos permanecer nesse amor, para que esse amor permaneça em nós. Abençoa, Senhor, abençoa as famílias. Lembra-te daqueles que estão doentes, aqueles que têm dificuldades. Visita, Senhor. Ó Senhor Jesus, derrama o seu amor, derrama do seu Espírito em cada um de nós, na nossa família, no nosso trabalho. Seja conosco, Senhor. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela igreja. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor. Amém.